pensar um pouco sobre igreja hoje. Nós vamos falar um pouco sobre igreja, sobre o nosso desafio de sermos igreja para o nosso tempo, ser igreja para a nossa geração. Então, eu quero ler somente o versículo 18, mas vamos abranger bem mais do que isso. Diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. O texto está falando do ministério de Paulo, quando ele estava na cidade de Filipos. Ele já tinha pregado na beira do rio, Lídia já tinha se convertido, e Paulo ele voltava regularmente para esse lugar de oração. A beira do rio era um lugar de oração dos judeus. E o texto está falando que sempre que ele ia para esse lugar, tinha uma moça possuída por um espírito maligno. E ela era escravizada também por alguns homens. E esse espírito fazia ela fazer algumas adivinhações. E ela ficava falando: ó, eles estão pregando o caminho, estão pregando o caminho. Até que Paulo ficou indignado com aquilo, de ver a situação daquela moça escravizada 2 vezes, né? Por esse espírito e pelas pessoas. E ele liberta essa moça. E disso vai gerar toda uma confusão, que Paulo vai ser preso, depois vai ter o carcereiro que vai se converter, enfim. Tem todo um desenrolar, todo um drama, né? Nessa história. Mas eu quero pensar um pouco além disso e pensar sobre esse desafio que temos de ser igreja. Porque quando vemos Paulo fazendo essa viagem missionária, a segunda viagem missionária que ele faz, e tudo que Paulo enfrenta, e a dinâmica desse ministério de Paulo, nós estamos vendo a igreja acontecendo, né? A igreja em ação, a igreja atuante na história. E eu quero trazer para nós esses desafios que temos como igreja. E durante alguns domingos vamos pensar sobre ser igreja. E nesse texto de Atos 16. E sempre que pensamos em igreja, esse desafio de sermos igreja acaba sendo um tema assim, bastante delicado e um tema bastante importante, porque mexemos com alguns saudosismos e paradigmas, pressupostos e com a história, com a imagem histórica de muitas pessoas. E isso é algo que a gente tem que respeitar muito. A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas que fazem parte de uma igreja, de uma comunidade local, ela tem as suas histórias afetivas com a comunidade local. Ela tem seus registros históricos gravados na mente, gravados no coração. E vão relembrar de muitas coisas importantes e boas que aconteceram na igreja e que deve ser sempre muito respeitada e tratado com muito carinho pelas gerações que vão chegando. No entanto, precisamos pensar na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse segmento de Jesus, com uma perspectiva de sermos uma igreja contemporânea sempre. Uma igreja contextualizada para o momento em que ela está vivendo. Então, quando vamos pensar em igreja, a gente gosta de pensar assim, uma igreja bíblica, contemporânea e contextualizada. Apesar que você dizer essa frase que eu acabei de dizer agora é desnecessário. É uma redundância. Você diz assim, precisamos ser uma igreja bíblica. É uma redundância. Se não é bíblico, não é igreja. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um grupo de amigos, pode ser um monte de gente que se reúne para fazer o bem, pode ser uma ONG. O que não é ruim ser isso. Mas se o objetivo é ser igreja, então tem que ser bíblico. Então, você precisamos ser uma igreja bíblica. Então, tira o bíblica da frase, precisamos ser igreja. Porque se não for bíblica, não é igreja. Então isso se torna uma redundância.
Quando você pensa em ser igreja, você já está pensando que você vai ter a Bíblia como referência. E o oposto também, eu quero ser um seguidor de Jesus de acordo com a Bíblia. Então você vai fazer parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, que cumpre a missão deixada por Jesus para os seus seguidores. E quando a gente pensa também contextualizada e contemporânea, é uma redundância, porque a igreja ela só tem razão de ser para o seu tempo. É claro que ela deixa legados para a futura geração. É claro que ela deixa uma história de fé que inspira. Mas a igreja só é igreja se ela for para o seu tempo. Senão ela deixa de ser uma comunidade de fé, com uma missão para a sua geração. Então não tem como ser igreja para um tempo passado. Não tem como eu ser igreja para o século XX. Como é que eu vou ser igreja hoje para o século XX? Bom, eu já fui igreja para o século XX, quando eu estava no século XX. Eu sou do século passado, acho que como grande parte das pessoas que me assistem, né? Que estão agora participando. Muitos de nós somos do século passado, 1900 e alguma coisa. Eu nasci no ano que nascem os fortes, 1971, né? Cada um puxa a brasa para sua sardinha aí. Mas a igreja, ela só é igreja se for para a sua geração. A igreja só é igreja se ela for para o seu tempo. Não tem como ser igreja para outro tempo. Então a gente costuma ouvir assim: a igreja do outro tempo é que era boa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se ela foi uma igreja para aquele tempo, ela foi uma igreja excelente. Então, toda igreja que ela é preocupada com a sua geração, ela é uma igreja boa. Ela é uma igreja autêntica. Ela é uma igreja que cumpre a sua vocação. Você, a igreja dos anos 50, pô, legal demais. Que bom que a igreja dos anos 50 ela alcançou a sua geração. Que bom que a igreja dos anos 50 ela tinha uma fala que comunicava com seu povo. Que bom que a igreja dos anos 50 ela tinha ministérios relevantes para o seu tempo. Ela tinha um jeitão de ser, uma liturgia, uma visão ampla de tudo que ela podia realizar para aquela geração. Agora, o que a gente não pode é querer trazer a igreja dos anos 50, 1950, estou pensando, para 1921. 21, nós estamos? 2021. Deu um bug aqui. Não tem como. Não tem como. Então a gente vai falar assim, então vamos eleger um tempo da igreja. Porque quando as pessoas estavam em 1950, as pessoas de 1900 que foram igreja de 1920, elas falavam assim, não, a igreja de 1920 que era melhor. E as pessoas de 1920, elas já falavam assim, não, é de 1900. Então vamos eleger um tempo, vamos eleger o tempo da Idade Média, o que vocês acham? Vamos ser a igreja da Idade Média, vamos matar quem pensa diferente da gente, vamos fazer uma fogueira, queimar o povo, quem pensa diferente da gente, fogo nele. Ué, não, isso aí não, era a igreja da época. Estou dizendo que ela estava certa, mas nós precisamos ser igreja para o nosso tempo, igreja para a nossa geração. Igreja só é igreja quando ela é bíblica e quando ela acontece na história relevante para a sua geração. Quando estudamos a igreja do livro de Atos, a gente percebe isso de uma maneira muito clara, que a igreja de Atos ela era relevante para o seu tempo, ela era relevante para a sua geração, ela deixou os princípios que devem ser seguidos por todas as gerações. Mas o modo com que esses princípios são colocados em prática, eles são muito diferentes. Um exemplo claro disso é o que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de distanciamento social, um tempo onde as pessoas não podem se aglomerar porque tem um vírus que ele é transmitido pelas vias respiratórias, então pelo ar, pela fala. Se a pessoa tosse, se a pessoa espirra, então é pior ainda, vai mais longe. É um vírus que se ele fica localizado nos objetos e ele tem mais de 48 horas de vida naquele objeto. Então se um vírus está aqui nesse microfone,
na manhã alguém pegar esse microfone e colocar a mão com o vírus, vai pegar na mão, pôr na boca, no olho, no nariz, ele vai ser contaminado. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então como é que vamos ser igreja nesse tempo? Vamos fazer o culto online. Por quê? Porque a gente precisa ser relevante para as pessoas nesse tempo. Então, quando terminar essa pandemia, vamos voltar aos cultos presenciais. Então a igreja, ela só é igreja se ela for bíblica. Então se ela não é bíblica, ela não é igreja. E a igreja, ela só é igreja se ela for para o seu tempo, para a sua geração. Fora disso, então nós somos conservadores de hábitos passados. Deixamos de ser igreja. Porque temos uma responsabilidade diante de Deus e da sociedade de sermos uma igreja para abençoar as pessoas deste tempo, para abençoar as pessoas dessa geração. Agora, quando olhamos para as Escrituras, a gente vai ter esses princípios fundamentais e atemporais. Os princípios, eles não estão fixados no tempo e na cultura. Os princípios, eles são universais. E são esses princípios que nós precisamos resgatar das Escrituras e trazer para o nosso tempo, trazer para a nossa geração. Um dos princípios, e é o que eu quero falar um pouco hoje, é a presença e atuação do Espírito Santo. Não existe igreja sem a presença e sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem dirige a igreja, é o Espírito Santo de Deus quem faz a leitura melhor do tempo que estamos vivendo e quem equipa a igreja para ela ser relevante para esse tempo. Paulo escreveu aos Coríntios e ele fala sobre isso, que a igreja distribui dons para a igreja, para aquilo que for útil. Então, podemos dizer assim, dentro do que a gente pode observar, como pessoas, como seres humanos, que o Espírito Santo ele sonda o tempo. O que tem nesse tempo de hoje? Como que são as pessoas hoje? Quais são as necessidades das pessoas hoje? Ele equipa a sua igreja para chegar até as pessoas, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Então nós estamos vivendo em nossa igreja um momento assim muito bonito e especial com a generosidade das pessoas. Então as pessoas têm doado muito alimentos, muitas coisas, nós temos chegado na vida de muitas famílias. Famílias que estão passando necessidades por conta dessa pandemia. Qual é a leitura que fazemos disso? É o Espírito Santo agindo na igreja, abençoando pessoas, tocando pessoas, pessoas contribuindo, sendo fiéis, pessoas sendo generosas, doando os alimentos, roupas. E aí esses alimentos são entregues às pessoas que precisam, as roupas, etc. Então isso tudo é o que? É o mover do Espírito, é o agir do Espírito. Quando lemos as Escrituras, nós percebemos que o tempo todo é o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Quando estudamos o ministério de Jesus, a gente percebe que é o Espírito Santo todo agindo. O Novo Testamento todo é o ministério do Espírito Santo. Por exemplo, quando Zacarias foi ser avisado que a esposa dele teria um filho, então ele profetizou cheio do Espírito Santo. Quando Maria foi visitar Isabel, o texto diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. Quando Jesus foi ser apresentado no templo, Simão, que estava ali, ele falou cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, então ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem tem prazer, e tiveram uma visão como que uma pomba descendo sobre Jesus, que era a presença do Espírito Santo. Aí Jesus chega na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele abre o rolo lá do profeta Isaías, papiros, o texto, e ele diz assim: o Espírito Santo está sobre mim, pois me ungiu para pregoar, para dar vida aos cegos, liberdade aos cativos, e apregoar o tempo de salvação para os pobres. Aí Jesus fecha o rolo e fala assim: hoje se cumpriu isso. O ministério de Jesus todo é com a presença do Espírito Santo.
Quando chegamos no livro de Atos, que é a história da igreja, então a gente percebe, Jesus, antes de subir aos céus, ele diz o seguinte para os seus discípulos: vocês vão ter poder para ser minhas testemunhas, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ter condições de ser igreja. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então a igreja, ela só consegue cumprir a sua vocação, a sua missão, ela só consegue ser igreja se ela for cheia do Espírito Santo de Deus. Depois nós temos um problema na igreja de Atos, que as pessoas lá também doavam alimentos. E eles distribuíam para os necessitados, para as viúvas e para os órfãos. Só que eles só estavam distribuindo para as viúvas e órfãos que seguiam a cultura judaica. Os helênicos, os gregos não recebiam. E aí, quando a fome aperta, as pessoas sinalizam, né? Falam, tá uma coisa errada aqui, não estão dando alimento para nós só porque nós não somos judeus. O que é isso? Aí, chegou para os apóstolos. Os apóstolos falaram assim, nós não damos conta de resolver isso, porque nós estamos ocupados com outras coisas. Vamos eleger alguns homens que tenham capacidade para fazer isso. E aí surge um corpo que nós podemos chamar de corpo diaconal, embora o termo diácono não apareça aí nesse texto, né? De Atos 6. E aí, quem vão ser esses homens? Vamos estabelecer aqui alguns critérios. Qual era o primeiro critério? Precisam ser cheios do Espírito Santo. Pessoas de boa reputação. Então a igreja só podia ter o discernimento de cumprir a sua missão, a igreja só podia ter o discernimento de cumprir o seu propósito se ela fosse cheia do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mais para frente, a perseguição, depois da pregação de Estevão, que foi um desses 7 homens escolhidos, e aí a igreja se espalha, né? Então, outra coisa, né, que faz a gente se mexer é o risco da vida, né? Então, quando está de risco de morrer, você se vira. Quando a água começa a subir, muita gente aprende a nadar. E aí as pessoas se espirram, vão para outras regiões. E chega em Antioquia da Pisídia, uma região lá, né? E aí eles começam a se converter. E aí eles vão mandar Barnabé para lá para tomar conta daquela igreja. E o texto vai dizer assim, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Porque não tem como você liderar uma igreja sem a presença do Espírito Santo. Em Atos 13, aí Barnabé está lá nessa igreja em Antioquia, Paulo está lá com ele, mas ele era chamado Saulo ainda, né? E é uma maneira hebraica, aramaica de falar Paulo, é Saulo. E Paulo, ele era apenas um ajudante ainda, Paulo, né? E aí o texto vai falar que é o Espírito Santo que age no coração da igreja. E a igreja separa Barnabé. Na verdade é o Espírito Santo que separa, né? A igreja só executa. Barnabé e Saulo para levar o evangelho a outras pessoas. Mais uma vez é o Espírito Santo agindo. E aqui no texto que nós estamos, em Atos 16, é a segunda viagem de Paulo. Paulo retorna. Tem uma complicaçãozinha entre Barnabé e Saulo, Paulo eles não conseguem seguir juntos mais, né? Na verdade, Barnabé queria levar João Marcos com ele e Paulo não queria porque João Marcos já tinha ido na primeira viagem e voltado, né? E aí então eles não conseguem chegar num acordo. Aí Barnabé vai para um lado com João Marcos e o Paulo vai com o Silas. E a ideia era eles revisitar as igrejas que eles tinham plantado. Se você ler todo o texto de Atos 16, você vai perceber isso, que Paulo quer ir para uma direção, o Espírito Santo manda ele para outro lado, manda para outro lado, até que ele chega lá na cidade de Filipos. Então, todo o ministério de Paulo, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo está chegando ao final do seu ministério, lá em Atos capítulo 20, ele se reúne com a liderança de Éfeso, na cidade de Mileto, e ele fala o seguinte: eu não sei o que vai acontecer para mim em Jerusalém, só sei o que o Espírito Santo me revela. É o Espírito Santo que está me levando para Jerusalém, é ele que me revela o que vai acontecer. Então a história da igreja, no livro de Atos, que é a nossa referência de igreja, e as cartas que temos,
é a vida de Jesus, claro, é a presença e a atuação do Espírito Santo que faz tudo acontecer. Então, a igreja ela precisa ser relevante para o seu tempo, a igreja ela precisa ser relevante para a sua geração, mas não existe uma igreja relevante para o seu tempo, para a sua geração e bíblica, sem a presença e a atuação do Espírito Santo. Então, como vamos ser uma igreja relevante para o nosso tempo? Se nós nos submetermos à direção e vontade do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus tem para fazer no nosso tempo e na nossa geração? É isso que nós vamos fazer. Precisamos buscar essa presença e direção do Espírito Santo para sermos igreja hoje. Uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que alcança as pessoas necessitadas, uma igreja que chegue nos lares, uma igreja que pregue o Evangelho, uma igreja que gere transformação, uma igreja que de fato esteja comprometida com as pessoas do seu tempo. E a igreja só consegue ser assim e fazer tudo isso quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: a nossa mensagem não chegou somente com palavras, mas chegou com o poder do Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que fazemos, cheios do Espírito Santo, tem a presença de Deus junto, que dá autoridade e que dá poder àquilo que a igreja está fazendo. Então, quero convidá-los essa semana a orarmos pela nossa igreja, porque a nossa igreja continue viva, continue relevante, continue expressiva, continue alcançando a nossa geração, nosso tempo, cheia do Espírito Santo de Deus. Que cada ação da igreja seja dirigida por esse Espírito de Deus. Nós estamos nos tornando uma igreja em células. Nossos lares estavam e estão, abertos para receber pessoas e compartilhar a nossa fé e orar uns pelos outros. Estávamos porque agora não estamos mais realizando isso por conta do distanciamento social. Estamos fazendo online, mas em breve retornaremos assim que pudermos. E vamos continuar seguindo essa direção que o Espírito Santo de Deus nos tem dado. Eu gostaria de convidar você também para orar pelos nossos líderes de células, pelos nossos líderes em treinamento, que eles possam estar comprometidos, engajados, e que cada pessoa da célula também seja comprometida, engajada, esteja orando por outras pessoas. Que nossa célula seja um instrumento de Deus que leve bênção para as outras famílias, para outras pessoas. E que as nossas casas sejam uma igreja acontecendo, viva, dinâmica, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, levando pessoas a conhecerem a Jesus. Nós temos um trabalho expressivo com os adolescentes, com os embaixadores, mensageiras. E tudo isso é a direção do Espírito quem nos tem dado. Temos um trabalho social que está acontecendo de maneira expressiva também. Isso é tudo resultado da ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Temos aí nosso ministério de louvor, de música, e as canções têm chegado aos corações das pessoas, têm abençoado a vida das pessoas, porque é a ação do Espírito Santo de Deus. Se a mensagem lhe fala ao coração, é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Eu acho legal a expressão do pastor Jeremias Pereira. Ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. E ele diz assim: de vez em quando, Deus mistura a palavra dele, a fala dele, com a nossa fala, dos pastores, né? Então nós estamos falando aqui com vocês. E o Espírito Santo aplica essa palavra no seu coração. E é quando ele faz isso que as coisas acontecem. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: a minha mensagem não chegou aí com tanta elaboração filosófica, teológica. Eu preguei Cristo e Cristo crucificado. O Espírito colocou isso no coração de vocês e vocês creram. Então é o Espírito Santo de Deus quem faz a obra da igreja. Essa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Precisamos orar para que sempre tenhamos esta
visitação do Espírito em nós. É quase que um paradoxo, né? Porque o Espírito já está em nós, já habita em nós, já habita na igreja, habita em mim e em você. Mas quando falamos de uma visitação, é uma manifestação da presença dele. Ele fala conosco e nós entendemos. É nisso que estamos falando quando falamos assim, de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Quando a gente sente de uma maneira sobrenatural a sua presença, a sua direção. E a gente então sabe o que tem que fazer, sabe quando tem que esperar, sabe que podemos orar, sabe que podemos confiar, sabe que podemos crer, porque há essa visitação, essa manifestação de algo novo acontece, que abençoa as nossas vidas, que abençoa as nossas famílias, que abençoa a igreja do Senhor e que abençoa a vida de outras pessoas. Quero orar por você, para que você possa ser igreja com a gente. Ou ser igreja onde você está. Eu sei que a minha tia, beijão tia, está assistindo. E a tia Tereza. Ela mora em Santo André. Eu sou natural de Santo André. Talvez ela está numa igreja em Santo André. Se quiser vir para cá, venha, tia. Mas seja igreja onde você estiver. Tem que ser igreja onde você estiver, com as pessoas que Deus coloca para que você pertença a uma comunidade de fé. Mas independente do local de onde você esteja, seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus, vamos ser igreja. E se somos igreja, vamos ser bíblicos. E se somos igreja e bíblicos, vamos ser relevantes para o nosso tempo, para a nossa geração. Peçamos então que o Espírito abra os nossos olhos e nos faça enxergar o que Ele tem para nós nesse tempo.